Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, do 1 a 13. Primeira Coríntios 13. Amém? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, seria como menino, discordava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Podem assentar em nome de Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, Paulo escrevendo uma de suas cartas para os coríntios, que você pode profetizar, você pode ter fé, você pode ter tudo, mas se você não tiver o amor verdadeiro no seu coração, nada disso importa, porque Deus é amor, porque a palavra de Deus fala, o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de toda a sua fé, de todas as suas forças. Porque Deus é que nos ensinou esse amor diante de todo o tempo que Ele vem cuidando de nós, nos transformando através dessa palavra. Porque se você notar, quando Deus falou para o homem que não podia comer do fruto proibido, e o homem foi lá e comeu, desobedeceu, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, que para nós sermos trabalhados, precisávamos de conhecer os dois lados da moeda. E de lá para cá, mesmo na desobediência, Deus nunca deixou de ficar do lado do seu povo, sempre nos ensinando, sempre nos moldando, trabalhando na nossa vida, no nosso coração, de fé em fé, de glória em glória. Esse Paulo era um dos perseguidores da igreja do Senhor, mas quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, ele foi transformado, assim como nós também fomos transformados, porque antes não conhecíamos a palavra de verdade, essa palavra a qual vai nos transformando cada dia um pouco, porque é assim que Deus faz na nossa vida, e de geração em geração, essa palavra foi chegando até nós aqui nesse lugar. Glória a Deus.
Em 1 João, a palavra de Deus fala assim, 1 João 4, a palavra de Deus fala assim, 1 João 4. 1 João 4, 7, 10, ela fala assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então o intuito de Deus, desde o começo, já era trazer o seu Filho para que fosse trabalhado isso no nosso coração. Por isso que levou todo esse tempo, as leis, o povo andou no deserto, porque antes era escravo lá no Egito. Porque é através da escravidão, da dificuldade, que aquele povo clamou para Deus, e Deus operou na vida deles. Por isso que o Senhor fala: continue orando, continue orando, continue orando, que eu estou ouvindo e vou agir na vida de vocês. Ele age, transforma, Ele muda o nosso cenário, Ele muda a nossa vida, nos dá aquela alegria verdadeira, não é aquela alegria que o mundo proporciona. Porque aquilo que o mundo proporciona hoje, amanhã já se perdeu, porque é perecível. Enquanto que essa palavra continua moldando nossas vidas e o nosso coração, que é o principal. O Senhor Jesus andou no meio de nós na maior simplicidade, única e exclusivamente para nos mostrar a transformação que podemos ter dentro de nós. Ele não se preocupou com ouro, Ele não se preocupou com prata, mas se preocupou com o coração de cada um de nós, nos mostrando como fazer através da sua palavra. Foi castigado, foi cuspido, foi maltratado, mas hora nenhuma deixou de amar cada um de nós. Porque se Ele não tivesse amado você, ou cada um de nós, a cruz não serviria para nada, porque o verdadeiro era o amor que Ele tinha para conosco. E isso Ele nos ensina e fala para nós: continua andando no meu caminho, eu vou transformando a sua vida. Tristeza às vezes serve para que a gente cresça na palavra. Você lembra quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Quando Pedro falou para Jesus: se o Senhor morrer, eu vou morrer contigo, se o Senhor apanhar, eu vou apanhar contigo. E Jesus olhou dentro dos seus olhos e disse: Pedro, antes que o galo cante essa noite, 3 vezes me negará. Pedro não sabia, ele não tinha esse entendimento, mas Jesus tinha, conhecedor de todas as coisas, porque era o nosso Deus que estava falando através dele. E assim Deus continua falando nas suas igrejas, aquelas igrejas verdadeiras que não preocupam com coisas materiais, mas sim com a palavra que transforma, a palavra que molda seu coração e faz você ser bonito e brilhar, aquele mesmo brilho que Jesus brilhava de frente aos seus discípulos, quando era usado por Deus. Pedro não sabia que ia acontecer aquele momento, porque quando ele viu Jesus sendo castigado, ele teve medo, assim como todos os outros discípulos. E às vezes esse medo no nosso coração faz com que Jesus se aproxime cada vez mais de nós, porque esse medo faz com que a palavra, ela soe dentro do nosso coração, e nos molda, e nos muda, e nos transforma. Porque naquele momento que Pedro negou Jesus, é que ele olhou para dentro de si e começou a chorar, porque ele lembrou da palavra do Mestre, que disse: tu me negarás. Mas que ao mesmo tempo, no final de João, ele abraça Pedro, disse para Pedro, fala para Pedro: tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Da mesma maneira que Pedro negou Jesus ao lado de uma fogueira, o Senhor fez o concerto com ele também naquela mesma fogueira e transformou a vida dele, porque a fé dele agora era uma fé solidificada. Era uma fé tão forte que você consegue vê-la. É assim que somos nós, firmados na palavra do Senhor. As tribulações, às vezes, elas servem, na maioria, para nos moldar e transformar nossas vidas.
É assim que Deus trabalha no meu e no seu e no nosso e em todos os corações que se aproximam dele verdadeiramente. Essa palavra fala de amor. Essa palavra fala que não importa se você fala em língua, não importa a sua fé, o tamanho que ela seja, se você não tiver amor ao próximo, se você não tiver amor na obra, se você não tiver amor na sua família, nada disso tem importância, porque o verdadeiro, a coisa mais importante para Deus é o amor, porque o diabo não sabe amar. Isso você vê que o amor de Deus é tão grande que quando a serpente começou a invejar, querer parecer com Deus, querer ser Deus, o Senhor poderia naquele momento apagá-la, mas Ele é tão grande, tão maravilhoso, que Ele queria mostrar para ela que o verdadeiro amor não se importa com essas coisas materiais. O amor de verdade é aquele que quer ajudar as pessoas, independente se elas vão te agradecer amanhã ou se elas não vão te agradecer. Assim como Jesus curou aqueles 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, os outros 9 não voltaram. Mas Jesus continuou pregando a palavra porque salvou uma alma. E você sabe que uma alma é muito importante, é uma das coisas mais importantes para Deus quando você ganha uma alma para o Senhor Jesus Cristo. Quando o seu coração abre e o Senhor Jesus entra dentro. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei na sua casa, no seu coração, na sua vida, e eu começo a direcionar os seus caminhos, proteger a sua família, proteger a sua casa. É assim que Ele faz na nossa vida. Jesus nos ensinou isso, dando cada dia um passo, mostrando para os seus discípulos, que às vezes naquele momento não sabia o que estava acontecendo, porque a gente vai aprendendo cada dia um pouco, cada dia Deus nos mostra um caminho, fala, anda nesse caminho, e você vai chegar à próxima porta. Por isso Pedro negou Jesus naquele momento. Mas quando você abre lá em Atos dos Apóstolos, Pedro já estava com tanta unção, sendo tão usado, que estavam colocando pessoas doentes para passar a sombra de Pedro. Porque quando ele negou Jesus, ele se arrependeu, Jesus o perdoou e ele ficou maior e grande, firmado nessa palavra. Porque a verdadeira intenção de Deus é nos moldar sobre essa palavra. Se você tiver fé, ela te cura, te liberta, transforma você e cada um de nós. Não importa o deserto, porque no deserto é que o crente é formado. Quando o povo saiu do Egito, porque estava escravo, foi colocado no deserto. Quando Jesus Cristo recebeu o Espírito de Deus, quando foi batizado, foi colocado no deserto, porque no deserto o diabo não tem poder sobre você. Ele não tem nada para te oferecer no deserto, mas Deus tem. Deus te oferece maná, Deus te oferece água da vida, Deus conserta o seu coração e trabalha na sua vida, e te mostra, estou aqui no meio de vocês. Esse é sempre o intuito de Deus, amor. Não importava quando as pessoas batiam a porta, quando Jesus chegava para pregar a palavra, elas batiam a porta, ele ia na outra porta, continuava pregando. Ele não olhava para as perdas, para as coisas que ganhava cada dia uma alma. Amém? Em Gênesis 6, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 6, 1:6, a palavra de Deus fala assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. No começo de tudo, quando Deus fala para o seu povo, fala para Adão e para Eva que não podia comer do fruto proibido, eles vão lá e comem. Depois eles têm filhos, e aí Caim mata seu filho Abel. E Deus coloca um sinal na sua testa para que o povo, seus irmãos, não o pudessem matar. Porque ele não tinha o conhecimento das leis, porque não tinham sido dadas. Mas ele já estava fazendo o certo e o errado. Já estava com inveja no coração.
Faltava Deus trabalhar no coração? O amor. Mas para trabalhar o amor leva tempo. Precisou de ter trabalhado toda uma geração. Mas Deus nunca abandonou-nos. Porque se Ele tivesse abandonado um daqueles lá em cima, nós não estaríamos aqui hoje pregando essa palavra que constrói-nos verdadeiramente, que faz-nos sermos pessoas melhores, pessoas amáveis uns com os outros. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naquele dia gigantes da terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então o povo que era de Deus, aquele povo da linhagem, que não era da linhagem de Caim, ainda estava adorando a Deus, da maneira que Ele queria. Só que eles estavam casando com os outros que não estavam adorando a Deus, e aí ia se perdendo a adoração de Deus. E se Deus deixasse isso acontecer, o povo, o homem, ia se perder. E o homem sem Deus, ele sozinho se mata. É só você ligar a televisão. É guerras e mais guerras, a troco de petróleo, a troco de ouro, a troco disso ou daquilo. E não tem amor, porque o amor é só nos dado a partir do momento que a gente olha o que o Senhor Jesus fez e nos mostra. Por isso o nosso mundo foi dividido em antes e depois de Jesus Cristo. Porque pelo ser humano ele só vai destruir. E aí a palavra de Deus fala, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esse Noé é um dos últimos adoradores. E aí o Senhor usa esse Noé para a obra, para construir a arca, para salvar a sua família. E Noé obedece. E durante 90 anos da sua vida, ele se propõe a trabalhar na obra, na arca do Senhor, para salvar a sua família. Não importa o tempo. É por isso que o Senhor fala que o crente verdadeiro, ele tem paciência. Por quê? Porque nós somos moldados para a vida eterna. O ser humano carnal, ele quer as coisas para ontem, ele não tem paciência, tem que acontecer hoje. Eu tenho que comprar um carro, mas não tenho dinheiro, já vou fazer um financiamento, e a vida é desse jeito. Ele não sabe esperar. Mas o homem formado na palavra, ele anda cada dia um passo com Deus. 40 anos aquele povo demorou no deserto para receber a terra prometida. Mas foi lá no deserto que a fé foi crescendo dentro do coração deles, foi na dificuldade. O crente verdadeiro é formado na dificuldade da palavra. Mas lembre-se que com 5 anos a videira começa a dar frutos. Com 5 anos a videira começa a dar frutos espirituais. Basta que a gente continue firmado nessa palavra, ouvindo aquilo que Deus quer falar conosco no nosso coração. Ele mostra esses exemplos. Quando estava escrevendo Gênesis, Moisés estava de frente ao seu povo, contando a nossa própria história. Porque depois do dilúvio, tudo começou de novo. Fazemos parte, queira ou não queira, nós somos filhos de Noé. Somos descendentes dele. Então basta você ter fé no seu coração e começar a andar, e Deus vai trabalhando na nossa vida, e Ele trabalha de uma maneira que você nem percebe. Quando você perceber, você já está firmado, grande na palavra. Se você planta uma árvore no fundo do seu quintal, você não vai ver o crescimento dela. Quando você assusta, ela já está dando frutos. Assim as coisas de Deus, tem o tempo certo, a hora certa, o momento certo para acontecer. Mas Ele está sempre conosco, porque quando Ele pôs o povo no deserto, existia uma cortina de nuvens mostrando para onde aquele povo tinha que caminhar, de dia.
E de noite, uma cortina de fogo mostrando para eles aonde eles deviam direcionar-se, andando com Deus, que é o mais importante. Amém? Em Mateus 7:21, a palavra de Deus fala assim, Mateus 7:21. Mateus 7:21. Não, 7:21, perdão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você vê aqui na palavra, que se você não tiver amor, o que a palavra fala lá em 1 Coríntios? Você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode falar para o monte, mudar de lugar, mas se não tiver amor, tudo isso é perdido. Porque o verdadeiro sentido dessa palavra é o nosso coração ser transformado. Porque Jesus, se você notar, a única parte que Jesus ficou um pouco bravo na palavra, foi quando ele chega no templo, eles estão usando o templo como comércio, vendendo animais, vendendo isso, aqui lá dentro, aí ele quebrou tudo. É a única hora que Jesus sai de si, né, do espiritual, mas precisava acontecer porque estava na palavra. Então você vê que as igrejas, elas são para adoração, para pregar a palavra. Igreja não é comércio. Por isso que Deus fala, continua amando-me, colocando em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí entra a parte da fé, aí você tem que ter fé. Ele não está mandando você ficar parado, porque quem ensinou o ser humano a trabalhar foi Deus. Ensinou Adão a cultivar o solo, porque ele precisava de se alimentar. Só falou para ele que não podia fazer uma coisa. E aí ele tropeçou no tomate, por causa da serpente, que só conhece a maldade que é implantada no nosso coração. Quando tudo está bem, está tudo maravilhoso, mas se alguém fala uma coisa para você que não te agrada no seu coração, você já quer matar, já quer morrer. E aí é que vem a palavra para trabalhar o nosso coração. Já imaginou se Jesus, cada vez que alguém batesse nele, ele revidasse? A nossa salvação não existiria. Por isso a nossa salvação. Nós somos transformados e moldados sob essa palavra. Amém? Em Romanos 12, 9, a palavra de Deus fala assim, Romanos 12, 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Na tribulação, seja paciente. Quando vier a dificuldade, seja paciente, continue. Olha só, tanto que Deus é maravilhoso. Ele fala para você ser paciente na tribulação, e se você continuar perseverando na oração. Então você vê que a tribulação vem para você orar, para você falar com Deus, para você continuar gritando com o Senhor, e Ele ouve e Ele te responde. Deus nunca deixa seu povo enganado. Por isso que Ele tacou aquele povo no deserto, porque quando colocou o povo no deserto, que caiu, acabou o mantimento que vinha do Egito, já começaram a clamar, nós estamos com fome, não tem nada de comer aqui. Lá no Egito a gente era escravo, mas tinha pelo menos bolotas de comidas gostosas. Aí o Senhor começa a mandar maná trabalhando na vida espiritual deles. Esse é o intuito, é trabalhar na nossa vida espiritual. E a palavra de Deus fala, você nunca vai ver um crente mendigando pão. Eu nunca vi até hoje.
E ele sempre fala para a gente valorizar as coisas simples que a vida oferece para nós. As coisas grandiosas são do mundo. Se você começar a cultivar ouro demais, logo o ladrão vem e te rouba. Ele rouba, você sabe disso. Cultiva o que é da palavra, cultiva o que vem de Deus, que ninguém toca no que é seu. É seu, é o galardão. A palavra serve para nos levar para a vida eterna. Sempre foi, as igrejas servem para pregar, para você entender isso. Ele vai fazer você crescer, se ele quiser financeiramente, mas aí depende dele, na sua obra. Jó era uma pessoa rica, Davi se tornou uma pessoa rica, Salomão era dos reis mais ricos que existia, mas através daquela riqueza, no final Salomão se perdeu de Deus de uma certa maneira, que teve que escrever Eclesiastes, falando que tudo é vaidade. Se perdeu, é só olhar a palavra que você vê. Agora, se você continua na simplicidade, sempre levando as coisas de Deus, em primeiro lugar, Ele vai transformando e te fortalecendo, e te mostra o caminho. Continua nesse caminho que eu estou contigo. Comunicai com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade, abençoai o que vos persegue, abençoai o que vos amaldiçoa. Igual está lá em Mateus 5, né? Você orar para as pessoas que têm raiva de você, porque quando você faz isso, você está trabalhando no seu coração. Porque você orar para a pessoa que gosta, qualquer um faz. Agora eu quero que você ore para a pessoa que não vai com a sua cara, que está doido para te dar uma rasteira. Aí você vai lá e ora. Olha o que ele fala no final para você ver. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Olha que Deus fala, que bonito. As coisas honestas são poucas igrejas que estão pregando isso. Seja honesto. Não importa se a sua casa é pequena, mas a casa é sua. É uma casinha quente, onde a sua família mora, não paga aluguel. Aí vai inventar moda depois, aí não dá conta. Se for possível, quando estiver vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. E o que eu acho mais bonito, ele fala assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quando você faz isso, o cara fala: pô, eu estou com a raiva desse cara, o cara me trata bem assim, não estou entendendo mais nada. Aí Deus começa a operar no coração dele, assim como também no nosso. Amém? A palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos, Atos 9:1-5, a palavra de Deus fala assim, para trás um pouco, Atos 9:1-5. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, e conduzisse presos a Jerusalém. Esse Saulo vivia perseguindo o povo de Deus. Antigamente, a palavra era pregada em cima, verdadeira, existia perseguição. Se você pregar a palavra como ela tem que ser pregada assim mesmo, você vai ter perseguição hoje também, porque o ser humano não quer andar na palavra, ele quer receber bênção, quer receber aquilo, mas quando você arrocha, porque a palavra ela arrocha, ela fala: você não pode fazer isso, esse caminho também você não pode tomar, você tem que fazer isso, aquilo, e o ser humano não gosta de obedecer, ele não gosta de andar nos caminhos, ele gosta de ficar solto. Aí chega a palavra contra aquilo, tudo que ele aprendeu durante a sua vida, e vai contra tudo aquilo que ele aprendeu, porque Jesus também fala que a porta é estreita, meu filho, a porta é estreita. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você achava que estava certo, mas você também sabia que não estava, e a palavra aí fala: está errado. Então esse Paulo estava perseguindo o povo, achando que tinha o conhecimento das leis, tinha isso, tinha aquilo, mas a palavra de Deus fala: tem que ter amor no coração. Então ele faltava ter essa parte, o amor no coração dele.
E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus, assim como Paulo teve esse encontro com Jesus, a nossa vida é mudada. E nós passamos de perseguidores a perseguidos. E somos transformados cada dia um passo. Esse Paulo depois apanhou, mas continuou levando o Evangelho. Ele foi preso, mas continuou levando o Evangelho. Olha o tanto que é bonito as coisas de Deus. Porque os romanos não queriam deixar o cristianismo entrar dentro de Roma. Não queria deixar entrar pela porta da frente. Aí Deus pega Paulo e coloca dentro do cárcere e faz o evangelho nascer de dentro para fora de Roma. E é assim que ele faz. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Ele abre o mar. Ele anda sobre as águas. Ele transforma um coração de Pedro briguento, cheio de marra, num homem de Deus humilde. E de cada um de nós. Só que leva tempo. E Deus nunca fala o tempo que leva. Basta você tiver fé e continuar andando nessa palavra. E o povo de Roma foi sendo evangelizado de dentro do cárcere para fora das portões. Porque de manhã entrava 2 soldados e ficava com Paulo. E depois do almoço ele saiu, depois entrava mais 2 e ele pregava a palavra para eles, continuava pregando. E essa palavra foi saindo para dentro do cárcere para os portões, para dentro da cidade. Você vê tanto que Deus é maravilhoso na nossa vida e vai transformando. Para Deus nada é impossível, basta a gente continuar sempre no caminho dele. E ele vai nos moldando. Em João 13, a palavra de Deus fala assim, João 13, 34. João 13, 34. 13, 34. O novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros, como vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todo conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está vendo, para ser discípulo do Senhor Jesus? Você acha que é fácil? Não é fácil, não. Por isso que o Senhor Jesus falou que a porta tem que ser estreita. Jesus, cada vez que apanhava, continuava ali, naquele momento, nas dificuldades. Quando Herodes mandou João Batista decepou a cabeça de João Batista, Jesus está lá perto da primeira multiplicação de pães, ele vai para o deserto, vai orar, porque ele sentiu no coração dele uma tristeza por aquilo que aconteceu. Mas você não vê hora nenhuma ele pegar os discípulos e falar assim, vamos lá resolver essa parada. Porque o crente resolve os problemas com o joelho no chão. Porque quando ele ora, Deus opera. Quando ele fala com Deus, Deus vai mudando o cenário, o destino, transformando a vida de cada um de nós. Por isso que aquele Pedro marrento, do jeito que era, Deus foi trabalhando no coração dele cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. E ele se tornou um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus. Amém? E já estamos quase finalizando. Em Lucas 10, 25, a palavra de Deus fala assim. Lucas 10, 25, a palavra de Deus fala assim. 25, 29. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Então aqui, os sacerdotes aqui estavam testando Jesus, né? Eles viviam correndo atrás de Jesus, para ver se Jesus escorregava nas leis ou alguma coisa assim, para que eles pegassem ele e o prendessem. Mas Jesus era
era quem tinha feito as leis dadas ao homem, né? Porque é o nosso Deus maravilhoso. E aí ele conta essa passagem para eles, na maior simplicidade, dizendo: uma pessoa estava caída num certo lugar, tinha sido machucada, tinha sido roubada, e passou o sacerdote, não deu nenhum moral, passou o levita também, não deu moral para aquela pessoa. E eles estavam vindo do templo, e no templo falava-se para as pessoas, para elas amarem o seu próximo, como Deus tinha escrito nas leis. Ele sabia, só que o problema é que ele sabia, mas não tinha amor no coração. E se você não colocar esse amor no coração, que é o Senhor Jesus, você não consegue andar nesse caminho. Porque para o homem, para ele sozinho fazer, ele não consegue. O homem não consegue andar no deserto, ele vai perecer, e precisa do Senhor Jesus, ele precisa do Espírito de Deus. E aí Jesus fala que aquela pessoa parou, cuidou daquele rapaz, das feridas dele, levou ele para a estalagem, deu dinheiro para o rapaz da estalagem tomar conta dele, e quando ele voltasse, ele dava o restante, mostrando: você tem que ter esse amor pelo seu próximo. Porque não importa se essa pessoa amanhã, ela não vai querer saber de Jesus, ou que ela não vai querer saber de qualquer um de nós que ajudamos, porque a gente ajuda, o amor verdadeiro é aquele que você ajuda sem pedir nada em troca, assim como foi com Jesus Cristo. Ele ajudou os discípulos, mostrando para eles os caminhos, como se devia andar na palavra, e você vê que ele já sabia que Judas Iscariote ia traí-lo, e ele ia perecer por causa de Judas, e hora nenhuma ele deixou de amar Judas. E no final ainda deu a chance para Judas falar: um entre vós vai me trair. Então conserta esse aí, ó. Conserta seu coração. Esse é o verdadeiro amor. E é assim que Deus age na nossa vida. Amém? Lucas 23, 7 fala assim. Lucas 23, 7, já estamos acabando. Olha só o amor do Senhor. 23, 7. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Agora você vê, né? Herodes matou João Batista, que era primo de Jesus. Ele chega naquela situação e ele ainda quer que ele faça um milagre. Jesus é o cara mesmo, né? E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes com seus soldados desprezou, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Então você vê, se Jesus tivesse ficado irado com Herodes, a nossa salvação tinha se perdido. E ele ficou quietinho, porque a palavra de Deus fala lá em Isaías 53, 7, que fala que ele ficou calado como se fosse um cordeiro, levando ao matadouro. E ele ficou calado, porque com Pilatos ele ainda falou algumas palavras com ele. Mas quando ele viu que era Herodes, que tinha matado o seu irmão, que tinha feito toda aquela maldade, com o seu primo, que tinha feito toda aquela maldade, ele se calou. Mostrando para nós, se você for irar também, fica calado. Fica calado, que Deus vê seu coração, mas o inimigo não consegue ver seu pensamento, apenas Deus sabe. E aí você vai trabalhando, sendo fortalecido sobre a palavra. Lucas 23, 34, a palavra de Deus fala assim, 23, 34. Depois de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, depois de tudo aquilo que ele passou, nos mostrando o maior de todos os amores por cada um de nós, foi castigado inocentemente, apanhou, e ele no final fala assim: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a partir desse momento que o Senhor Jesus está lá na cruz, essa palavra aqui, ó, que nos salva, que nos liberta, foi quando ele fala para Deus perdoar tudo que nós fizemos contra ele. A partir desse momento, o Senhor perdoou os nossos pecados, daqueles que acreditam em Jesus e têm Ele como nosso único e suficiente Salvador. Mas o que é mais bonito, você quer ver? A regra é assim, ó. Mateus 6, 14 e 15, a palavra de Deus fala assim também, ó. Olha só.
Veja só o que Jesus falou: Pai, perdoai porque não sabe o que faz. Aí o Senhor foi lá e ressuscitou ele, né? Olha só o que fala lá em Mateus. Jesus falava antes, ó. Mateus 6, 14, 15, ó. 6, 14, 15. Fala assim, ó. Mateus, né? 6, 14, 15. Olha que bonito. Vós, não, 6, né? Estou no 5 aqui. 6, 14, 15. O vento hoje está ajudando. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aquelas pessoas que fez mal para você, te cutucou, te xingou, falou aquilo, se você não perdoar elas também, o Senhor também não vai perdoar. Por isso que Jesus perdoou lá na frente. Aí que você tem que ser trabalhado na palavra, né? Essa palavra ela serve para nos moldar, nos mostrar. Jesus fala: a porta é estreita, mas você vai andar comigo. O Senhor fala: o deserto é 40 anos, mas eu vou andar com vocês e cada dia vocês vão aprender mais. Vocês vão aprender a andar em comunhão, amar o próximo. Mas isso é trabalhado de fé em fé, de glória em glória, através dessa palavra que nos molda cada dia, cada domingo. Basta que a gente tenha essa fé e continuemos voltando e ouvindo a palavra de Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Quem precisa de oração?